Olá, boa noite. Estamos começando o Ponto de Conexão ao vivo aqui na Rede RS. Agora são 9h01. Eu sou Irineu Guarnier Filho e até às 10h30 da noite nós vamos falar sobre os negócios durante a Copa do Mundo, que começa agora dia 11 de junho, mas que já está movimentando e deve impulsionar ainda mais o setor de comércio e serviços, levando muitas oportunidades para os empreendedores. A Copa do Mundo ainda nem começou, mas a bola já está rolando no comércio. Em todo o país, pequenos empreendedores se preparam para transformar a paixão pelo futebol em oportunidade de negócios. Bares lotados para assistir aos jogos, vitrines decoradas nas cores das seleções, produtos temáticos, álbum de figurinhas, promoções criativas e experiências coletivas começam a movimentar a economia e a aquecer as vendas. Mas em tempos de competição acirrada, não basta apenas vestir a camisa. Planejamento, estratégia e criatividade entram em campo como fatores decisivos para quem quer aproveitar o momento sem cometer faltas. E isso vale tanto para os grandes como para os pequenos empreendedores. Afinal, como transformar a euforia da torcida em lucro? Quais setores devem ser mais beneficiados pela Copa? E quais cuidados os empresários precisam ter para não entrar em impedimento ou levarem cartão vermelho, especialmente no uso de marcas e símbolos oficiais do torneio? Para discutir como a Copa do Mundo pode impulsionar principalmente os pequenos negócios e movimentar o varejo, recebemos hoje especialistas, empreendedores e representantes do setor. O Ponto de Conexão está no ar. E antes de apresentar os nossos 4 convidados do programa de hoje, eu lembro os nossos telespectadores que nós estamos na TV aberta, no canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. E o Ponto de Conexão você também pode acompanhar ao vivo pelo YouTube. @canal Rede RS. Comigo aqui no estúdio esta noite, falando dos negócios e oportunidades que estão surgindo aí com a Copa do Mundo, estão conosco esta noite o Edemir Simonetti, que é diretor do SINDA, o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e região. Edemir, boa noite, obrigado por ter atendido o nosso convite, obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente, seja bem-vindo. Boa noite, eu fico agradecido, que é sempre bom estar falando pela categoria e na antevéspera de um grande espetáculo, um grande evento mundial, sei lá, o mais popular do mundo, né? Com certeza. Também está conosco aqui o Leandro Aires, que é gestor das Panini Point no Rio Grande do Sul. Leandro, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Vamos esclarecer um pouquinho sobre o mercado de figurinhas. Tenho andado aí pelos shoppings e visto a movimentação impressionante da gurizada, corredores imensos. É uma paixão que movimenta, sim, as pessoas. Em plena era digital, em que tudo hoje está digitalizado, o álbum de papel, a figurinha de papel ainda desperta uma paixão, né? Também está conosco aqui esta noite Edith Auler, empresária, nossa colega jornalista, minha amiga Edith. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, que honra estar aqui com vocês. Boa noite também para os nossos telespectadores, aí, o pessoal que está nos assistindo. Vai ser muito legal esse bate-papo aí. Vai ser muito animado a Copa. Sextou, né? Vamos falar de Copa. E vai ser muito animada lá na cervejaria Pullman. Vai. Grandes programações, a gente está se organizando para receber muito o pessoal, bem, na Zona Sul de Porto Alegre. Isso aí. E completa a nossa mesa desta noite, aqui o nosso time dessa noite, de forma online, Ivonei Pioner, presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, que fala com a gente direto de Trancoso, na Bahia. Boa noite, Ivonei, seja muito bem-vindo também aqui ao nosso programa. Boa noite, Irineu, boa noite aos colegas Edemir Simonetti, Leandro Aires, Edith Auler. Dizer que é uma alegria muito grande estar com vocês aí e, como qualquer empreendedor, achei uma brecha de 4 dias no primeiro semestre para dar uma descansada. Mas estamos aqui de pé e à ordem para estar trabalhando
pelos nossos lojistas e as empresas que representamos enquanto Federação Varejista do Estado do Rio Grande do Sul. E essas mini férias ou microférias, né, Ivonei? Um pouquinho antes da Copa, né? Porque depois que a Copa começa, aí não dá para parar, né? Na verdade, esse ano está sendo um ano extremamente exigente para todos nós, porque além de Copa, nós temos também todas essas questões ligadas a eleições. Sim. E também tantas outras situações que estão demandando de quem lidera, de quem está à frente dos negócios e também de quem representa, muita atenção, muito diálogo e muito trabalho para poder fazer o que a gente faz de melhor, que é empreender e gerar riqueza para esse estado, para esse país. Muito bem. Ivonei, o teu microfone vai estar sempre aberto, a tua câmera também, então assim, quando quiser, entre na nossa conversa aqui, tá? Pode nos interromper, não tem problema. Tá bem? Fique bem à vontade. Vamos começar hoje aqui o programa com a nossa amiga Edith aqui, para nos falar um pouco assim, futebol e cerveja, futebol e cerveja tem tudo a ver, é um casamento muito antigo, né? A cerveja é que dá aquela alegria, aquele empuxo para o pessoal comemorar, para festejar. Vamos ver até onde vamos poder festejar o Brasil na Copa, mas independentemente disso, nós teremos aí mais de 60 jogos, né? Uma Copa, a maior Copa de todos os tempos. Então vamos ter muita ocasião para brindar, para beber, para comemorar. Sempre, claro, lembrando, beber moderadamente, não dirigir depois de beber, vá de Uber quando for comemorar, né, Edith? É verdade. A gente tem, eu até vou pegar o gancho do que o senhor Ivonei falou por último, é um ano de grandes desafios para todos nós, né? Um ano político também, então todos nós de vários setores, a gente está antenado, né, no que está acontecendo. E no setor de gastronomia, no setor de cerveja, não é diferente, né? A gente tá muito atento aí ao que está acontecendo. E a Copa, ela veio para dar uma aliviada e uma força, né, extra em tudo isso, né, em todos esses sinais que a economia vem dando. Então foi pelo menos para o segmento das cervejarias, né, para os brew pubs, está sendo um momento de grande comemoração para todos nós, né, porque é um movimento natural das pessoas assistirem os jogos não só do Brasil, né, mas os outros jogos, e irem até os bares, restaurantes, saírem de casa. E eu acho que cabe a todos nós agora, né, que trabalhamos nesse segmento, movimentar essa turma para eles estarem conosco, né? Mas de que forma fazer isso? Então, por exemplo, lá na cervejaria Poma, que é uma cervejaria familiar, com produção própria, artesanal, nós estamos buscando estimular as torcidas, né? Então, como que a gente está fazendo isso? A gente está convidando através das nossas redes sociais, através de WhatsApp, através do boca a boca, que as pessoas montem as suas torcidas, das suas famílias, dos seus colegas de trabalho, sobretudo das suas empresas. Tá na empresa, junta a galera da empresa, junta os colegas de trabalho, sai todos juntos e vão até a Poma. E lá a gente está promovendo uma política de benefícios, Irineu. Porque é muito melhor, né, Edith, a gente acompanhar um jogo, acompanhar dos amigos, poder vibrar, poder torcer. Maravilhoso. Claro, também é bom, nós vamos ter jogos aí em vários horários, ao meio-dia, à noite, enfim. Pode assistir um jogo à noite em casa, enfim, mas também pode sair, tem os restaurantes, os bares da cidade, todo esse segmento aí da gastronomia vai estar muito ativo. Aí a gente tem visto aí muitas promoções que o pessoal está preparando para o evento. Mas tem um tipo de negócio que é imbatível, em cada Copa do Mundo ele ressurge, mesmo na era digital, mesmo com toda a digitalização que nós temos hoje, que são os álbuns de figurinhas, impressos à moda antiga, e que funcionam e apaixonam todo mundo, adultos e crianças, né, Leandro? É verdade. Sabe que tem até o álbum virtual, né? Mas como... Sim. Só que a galera fizeram não várias tentativas, nunca deu muito certo. Não quero saber. O papel, é pegar, é folhar, figurinha, é a troca da figurinha. É uma paixão que vou dizer assim, é gostoso, né? Porque eu
trabalho nesse mercado há pouco tempo, desde 2001. Sim. Então, 25 anos. já passei algumas Várias Copas. Copas, né? E as minhas filhas foram criadas no meio disso. Então, assim, elas, uma paixão, e menina, menino, vô, vó, tio, tia, não tem idade. Se tu chega assim nos clubes de trocas e tá os idosos sentados no chão, né, trocando figurinha, negociando 2 por 1, é muito legal. É uma coisa que... E parece que tirou um pouco a gurizada dessa coisa do celular, das telas, né? Sim. O tempo todo, E tem um caráter, a gente diga assim, a gente costuma falar que esse negócio de figurinhas tem um caráter de sociabilidade. E ajuda muito. Temos exemplos. Eu tenho um filho de uma amiga minha que ele começou a vender no condomínio muito grande, começou a vender figurinhas e ela ficou hiper feliz porque o guri era totalmente introvertido. Sim. Né, não conversava muito com as pessoas, ele começou a vender e o guri se soltou. Se socializou. Socializou, virou amizade, virou referência do condomínio. Sim. Então, são coisas que a gente fala que isso desperta muito. E despertou o tino comercial do guri. Sim. Então, daqui a pouco ele vai estar com o comércio dele também. Exatamente. Hoje eu participava de manhã de um concurso muito importante que acontece aqui em Porto Alegre, que é o concurso do queijo artesanal. E um dos jurados que estava na minha mesa, que é dono de um restaurante, ele estava me dizendo isso. Ele tem 2 filhos pequenos e ele estava me dizendo isso. Lá em casa a gente optou por fazer um álbum, porque né, são 2, as figurinhas também têm um custo, mas eles se interessaram muito pela questão da geografia, estão aprendendo geografia com os álbuns de figurinha. Que país é esse? Que país é aquele? Qual é a capital? Não sei o quê. De onde vem esse jogador? Então tem esse caráter também educativo e uma forma lúdica também de aprender, de ensinar. Mas, Simonete, e o setor que nós estamos falando aqui, que é um dos que será mais demandados aí na Copa do Mundo, que é o da alimentação e da hospedagem. Como é que está? Como é que vocês estão se preparando para a Copa? Eu só queria fazer uma colocação antes, assim, ó, porque a Copa do Mundo que teve em Porto Alegre, ela revolucionou a capital. Sim, sim. A Copa do Mundo trouxe a Orla, não viria a Orla. Claro. Veio o Beira-Rio, veio a Arena, entendeu? Então, para nós, ela foi assim, porque o convívio, né? Na Orla, que a gente tem o 360 lá dentro d'água, o Chalé da Praça 15, que são lugares turísticos e fez parte desse movimento da Copa. Então, a Copa para Porto Alegre... O 360 já existia na Copa? Não, foi projetado. Não estava nem pronto. Mas foi projetado para entregar, né? Isso. Não foram entregues todas as obras, mas... nem todas, inclusive a Orla teve uma briga bastante grande, que ela foi, na época, nosso querido Fortunati contratou por Honório Saber, o Jaime Lerner, né? Do projeto que ele teve muitos questionamentos. E a Orla 1, a 2, a 3, então ela teve uma mudança assim impressionante, porque depois veio o Embarcadero, o Pontal, mas hoje nós estamos com todos os hotéis 100% lotados. É mesmo, 100% lotados. Fruto de quê? Da Copa, que tem a corrida de rua. A corrida de rua. 100% dos hotéis lotados. E, tipo assim, desde ontem, hoje de noite, todos os nossos negócios... A Maratona de Porto Alegre, né? Você está se referindo... Porto Alegre. A Maratona de Porto Alegre. Sim, que é no domingo, agora, amanhã tem 21 quilômetros e domingo 42. Isso. Entendeu? Tem mais de 30 mil pessoas de fora, inscritos. Isso tem um impacto na economia da cidade. Muito. Está lotado. Por quê? Porque tem a orla, ela é plana, é frio, o clima nos favorece e eles vêm buscar a minutagem para participar das outras maratonas do mundo. Claro. Então, eu sempre vou ter que falar que não dá no nosso tema de hoje, mas eu tenho que falar nesse aspecto porque é impressionante o que foi a Copa do Mundo em Porto Alegre. Foi uma revolução ali, na mudança de Porto Alegre. Simonete, estamos mostrando ali umas imagens da maratona. Isso aí. Começando cedo a corrida. Sim. Se transformou num grande acontecimento do calendário amanhã, por exemplo, os hotéis... turístico de Porto Alegre. Sim, amanhã os hotéis... Por exemplo, nós somos terceirizados em 3, 4 hotéis. Abrimos o café 4 da manhã para eles. Olha só, sim, pessoal. Hoje à noite são bufês de massa. E tem que ser um café reforçado com muito carboidrato. Tipo assim, como os nossos hotéis são perto da orla ali, são na Borges, eles pegam, a gente faz um kit especial para eles saírem, né? Bem
bem prático. Depois eles voltam pro café, né? Sim. Aí sim. Mas, de qualquer forma, independentemente da maratona, a Copa também, os restaurantes, bares, tá todo mundo aí se preparando para receber. Sim. Então, voltando para gente, né? para o evento da Copa, ele é fantástico para a nossa atividade, porque principalmente para os pubs, os restaurantes, e esse ano vai ser noturno, né? Vamos ter jogos então, à noite. vai ser muito legal. Uma coisa interessante, nós vamos ter jogos em vários horários. Em vários horários. Eu me lembro daquela outra Copa, não me lembro que ano foi exatamente, porque eu não acompanho muito futebol, que os jogos eram na madrugada. De manhã, da madrugada. Aí não rende. Difícil de não acompanhar. rende. Mas esses horários são fantásticos. Agora Né? são Então, bons, tem horário, tem jogo o dia todo, né? Mais de 60 jogos, e enfim. eu tô na atividade só há 45 anos, então, desde a Copa de 82 Sim. que a gente trabalha com isso. Já trabalha pensando nos Pensando, próximos e 4 anos. 82 era TV, ninguém assistia em bar. Sim. Em 98, que aí houve um boom, né, de 98, aí muitos bares, muitos espaços projetados, começou a projetar espaço específico para isso. Nesta Copa, então, vai ter vários e vários espaços. Cervejarias, Mas eu pubs. acho interessante que tu estava falando sobre a maratona, né? Na verdade, os eventos esportivos, né? Embora a gente esteja falando de Copa, os eventos esportivos, eles se encontram, né? E eles estão cada vez mais movimentando, não só o esporte, que é fundamental, mas também os bares, restaurantes. Sim. Então, é uma consequência muito positiva esses eventos esportivos que estão acontecendo aqui em Porto Alegre, especialmente também, para além da Copa, as corridas, né? Exatamente. Isso é fundamental porque mexe com toda a economia. Ivonei, e o comércio varejista? A gente já tem visto aí as lojas com vitrines decoradas, o pessoal tá se preparando, uma quantidade enorme de itens. Eu não me lembro de uma Copa em que tivesse visto tantos itens sobre a seleção, sobre a Copa, enfim, disponíveis no mercado, né? Nós temos uma quantidade enorme aí de produtos, né? Vamos falar não só disso, mas falando, seguindo a linha dos colegas, né? Eu vou trazer alguns dados para nós podermos pensar sobre isso, né? Mais de 21,2% das pessoas já disse que vai assistir os jogos em bares e restaurantes. Sim. E 68% vão assistir com amigos. Isso aí são dados da Abrazel nacional. Então, são dados que são trazidos e que a Abrazel também nos traz que nos dias de jogo, na hora do jogo, bares e restaurantes chegam a ter 150% de aumento no faturamento. Então, isso aí mostra o poder de um evento. Agora mesmo aí que o nosso colega do Cinda colocou a questão das próprias maratonas, desses eventos. Eu fiquei olhando quanto tênis foi vendido, quanta camiseta, quanta poção, quanta meia, né? Quanto energético, quanto... Então, qualquer evento movimenta por demais. Sem falar na rede hoteleira, bares e restaurantes, de uma forma geral, que são extremamente beneficiados na hora dos eventos, né? Em Porto Alegre tem inúmeros, South Summit, poderia citar tantos. Então, para o varejo como um todo, é muito positivo esse momento. Existe uma movimentação para tudo isso. 62% das pessoas falaram que vão comprar algum tipo de artigo para a Copa. São camisetas, são bandeiras, são almofadas, são todas as coisas que são criadas hoje, né, que são utilizadas. E nós temos que lembrar que... Os jovens cresceram, tem que trocar o número. Eu preciso comprar minha camisa, porque da Copa passada para essa eu dei uma engordadinha. Então, a anterior não vai servir. Não serve mais. A gente vai mudando e a camisa tem que... E aí vai. E temos que lembrar ainda outra coisa. Pós-pandemia, as pessoas descobriram a importância de estar juntos, de estar próximos. Então, todos os eventos que são eventos de massa, que são eventos, as pessoas estão querendo se conectar, estão querendo estar juntas, e tudo isso gera venda, tudo isso gera demandas. Então, a Copa, sim, é um grande momento e uma chance de nós mudarmos um pouco a realidade vivida até agora, porque no primeiro bimestre, o varejo como um todo, no Rio Grande do Sul, teve uma retração de 4,7%.
e os serviços de 2,1%. Sim. Agora, com quem souber utilizar esse momento, com certeza vai trazer um bom resultado, um plus para a sua empresa. Porque nós somos favorecidos com outra coisa que vocês colocaram, que é a questão dos horários. 19 horas, Sim. os 2 primeiros jogos do Brasil. 19 horas é um horário excelente para que a gente possa ter trabalhado durante o dia, vão ter estado no varejo durante o dia, e aí, naquele momento, vai ter ainda um grande valor para bares e restaurantes e quem deixar, muitas vezes, seus empreendimentos mais abertos. Fora as fanfests, que cada vez são mais comuns em grandes centros do país inteiro. Tá? E uma peculiaridade que eu quero trazer. As figurinhas. Semana passada me chamou a atenção. Estava em Campinas por um trabalho que eu faço também em São Paulo. E lá em Campinas eu vi um movimento enorme no domingo. Eu estava indo para o aeroporto. Eu vi um movimento enorme na rua. Parei para olhar o que era, porque me chamou a atenção. Era famílias em mesas trocando figurinha. Isso é muito gostoso. Aquilo que o Leandro falava, né? Como integra, como agrega a família, né? Agora, Ivonei, tem um assunto aí que a gente viu essa semana já notícias sobre isso. Claro, não poderia deixar de acontecer. Já temos aí produtos falsificados entrando no mercado, né? E a falsificação ela é um grande problema porque ela concorre de uma forma desleal com aquele produtor que está fazendo a sua camisa pagando royalties, pagando, né, royalties para poder usar imagens da Copa, enfim. E aí entra o clandestino lá vendendo pela metade do preço um produto, sabe lá feito em que condições, sabe-se lá onde, né? Como é que vocês vão controlar, estão controlando essa questão da... Existe alguma fiscalização mais rigorosa para evitar as falsificações? Infelizmente, a cultura que é implementada no país, e inclusive hoje, pelo nosso governo federal, é de total desrespeito com quem produz aqui no Brasil e com quem vende. Veja só essas taxas que foram dadas, agora retiradas, né, para marketplaces internacionais. Infelizmente, não é uma preocupação hoje do governo. E nós, como entidade e como empresas estabelecidas, buscamos sempre mostrar a qualidade do que é entregue e também a questão da procedência. E um grande parceiro das CDLs, das entidades, se chama PROCON. O PROCON é fundamental para esses momentos. Então, o consumidor que se sentir lesado, que perceber que foi lesado, ele tem que acionar o PROCON. O PROCON é o grande guardião para essas situações. Infelizmente, para quem compra, por exemplo, em plataformas que são do exterior, não existe PROCON e não existe garantia de nada. Então, o que nós precisamos é um apoio maior do governo, principalmente, para fortalecer a indústria e o varejo nacional. E nesses momentos a gente vê a evasão de divisas e a informalidade corroendo a sociedade como um todo e não produzindo nada de riqueza para ser distribuído entre os cidadãos. Esse é um problema, né? Já teve falsificação de figurinha, Leandro? Sim, a gente está com muitas denúncias. Tem isso, Porto Alegre tem bastante. Também nesse segmento. E aí a gente tem esse fator que complica muito, né? Investigar, porque assim, a gente acaba tendo que fazer um papel de polícia. Sim. E tendo que ir lá, identificar, né? Acionar digamos assim, os órgãos, mas é muito difícil, é tudo muito difícil. Porque vocês estão pagando royalties, estão pagando direitos para poder usar as imagens, né? Não são baratos, né? São custos altos. E hoje, com uma gráfica de fundo de quintal, aí alguém pode produzir figurinhas muito parecidas, talvez não com a qualidade que vocês produzem, certamente, mas inundar o mercado aí de figurinha falsa. E quem compra, quem está fazendo o álbum também, se sente muito lesado quando descobrir que está fazendo álbum. Sim, eu tive caso em uma das nossas lojas, o cliente comprou num comércio varejista nosso aqui de Porto Alegre, e foi na loja dizer, olha, tá estranha essa figurinha. A gente olhou, né? Aí o funcionário me ligou, Leandro, assim, aí mandou os vídeos, cara, dá para ver, escancarado, que é falso. Vocês pegando, olhando assim, percebem facilmente. Percebe. O colecionador, aquele que está comprando a figurinha, tem como perceber? Tem alguma dica para...
Imagina a frustração de uma criança receber, né? Tá fazendo um álbum com figurinha Pô. falsificada. É bem difícil. Tu tem que conhecer mesmo. O cliente, né, todo dia ele está abrindo o pacote, ele consegue ver o tom do papel, né, a qualidade do papel, o brilho. Então são fatores ali que tu junta tudo e vê que é uma falsificação grosseira, né? Eu acho que temos que ficar atentos a isso, né? Mas o lado positivo disso é que muitos negócios estão sendo estimulados aí, como lembrou o Ivonei, presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, em áreas que a gente nem imagina, né? Tem muita gente aí surgindo com produtos novos, com serviços. Por exemplo, no caso das figurinhas, né? O aplicativo aquele que a pessoa acompanha que ajuda o álbum, saber se já preencheu, o né? que falta. Já A são gente empresas incentiva muito produzindo a isso, troca de né? figurinhas, né? O pessoal, não, os caras fazem figurinha, querem ganhar milhões só em venda de figurinha. Não, pelo contrário. A Panini, ela trabalha, logo que lança a figurinha, já começa a fazer os eventos de troca de figurinha. A gente chama de turnê, Panini Day, são vários nomes que a gente dá, né, para fomentar a troca de figurinhas. Porque não é só o cliente ir lá e comprar, mas ele tem que ter um prazer, ele tem que ter aquela coisa gostosa e não só a despesa, entendeu? Então quando ele tem essa vivência, que leva o filho, que faz a troca, que aprende a negociar, que aprende a sociabilizar, e isso traz muitos benefícios. Claro. E uma das coisas que nos bares, nos restaurantes é diferente que jogos de Grenal, rivalidade, né? Então ele agrega família, amigos. É uma festa... diferente, é bem né? diferente. A seleção é diferente. É diferente. Ainda mais o Grenal aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, ele divide muito. Divide né, muito. Tem bares que não fazem promoções, né? Em Grenal, né? Às vezes não dá para juntar as duas torcidas. Não dá para juntar as duas torcidas. Então tu tem que ficar cheio de dedos para poder trabalhar com a dupla Grenal. Agora a seleção há uma certa unanimidade. Unanimidade. Né? Poucas pessoas torcem contra a seleção. Mas a maioria. Quem sai de casa para um bar, para um pub, para uma cervejaria, vai para torcer, né? E se encontrar amigos, né? Porque é uma festa, né? Diferente, positiva. E é interessante quando a gente vê aqui em Porto Alegre estrangeiros que estão por aqui participando e eles estão lá, rindo, se divertindo. Não importa se, por exemplo, um argentino que está em Porto Alegre, ele vai para o bar. Se o Brasil está jogando com a Argentina, não faz diferença, todo mundo se diverte. Não tem essa rivalidade muito agressiva. Pois é, eu acho que assim, a gente convive tanto dentro da família, amigo, trabalho, com colorados e gremistas, conseguem conviver. Por que ver um jogo cria tanto problema? É isso que eu não consigo entender. Hoje as minhas duas filhas são gremistas, a minha namorada é gremista, musa do Grêmio, foi musa do Grêmio, e eu sou colorado, entendeu? Então assim, a gente... Qual é o problema? Qual é o problema, entendeu? Pra que brigar? Pra que ir pra um bar e criar confusão? É isso que eu não consigo entender. Tem isso lá também em casa, Edith? Pois é, a gente lá em casa é internacional, né? Todo mundo é colorado. Todo mundo em casa, mas no nosso negócio todos são muito bem-vindos. Claro. Não tem time no nosso negócio. Mas estava falando... Vocês produziram ou vão produzir? Desculpe te interromper, depois eu te pergunto. Mas estava falando sobre a questão que chamou a atenção e também o nosso colega que estava falando do varejo, né? Das lojas estarem lotadas de itens, né? Para serem comercializados. E nós fizemos parte aí dessa matemática, né? Porque a gente investiu e a gente comprou uma série de itens, desde bandeirinhas... Televisões, exatamente. Telões, projetor, telão. Foram duas televisões compradas novinhas. Muito. Um projetor, enfim... Foi comprado também alguns acessórios lá para a área Kids, para dar. Então, essa questão toda que ele estava falando do varejo, apresentando também os números da Abrazel, eu acho super interessante isso, porque os próprios bares e restaurantes, na verdade, o comércio, como toda essa pujança, né, de deixar o teu ambiente, a tua casa, o teu negócio, o teu bar, o teu restaurante, seja o que for, mais bonito, com uma ambientação adequada, né, e de certa forma também se encontra com a questão aí dos álbuns de figurinhas, porque o que as pessoas querem e buscam nesse momento de Copa, de diversão, de alegria,
é a união, né? Exatamente. A Copa, ela une o Brasil, né? Então as figurinhas... Tá tão dividido, né? Exatamente. Então esse clima de união, de Vamos ter paz uns 60 dias, 40 dias agora. Das crianças estarem brincando ali e conhecendo os países e conhecendo mais sobre o nosso próprio país, de nós estar decorando os nossos ambientes com a bandeira do Brasil, é uma coisa muito interessante e gostosa de viver, né? Depois, nós vamos ter campanha eleitoral e aí o bicho pega. Aí a coisa fica mais polarizada, mais agressiva. Mas como disse o Simoné, nós vamos ter uns dias aí de glória, de trégua, de paz. E uma das coisas depois assim a guerra recomeça. Que ele falou da indústria, mas o segmento de alimentação, restaurantes e bares, ele move uma cadeia muito grande, que é desde a verdura. Sim, do ovo, produtor rural, o cara lá da criação de gado, de frangos, tudo é uma corrente. É um consumo que ele vai ter um plus, porque são datas que seria um movimento normal, mas tem aquelas datas dos jogos, e jogos interessantes que vai juntar mais gente, mais consumo, né? Então é uma corrente positiva que tem uma cadeia de produtividade, de produção lá... Que começa lá no campo. Lá no campo. O que é a gastronomia se não uma extensão da agricultura, da pecuária, do produtor rural, né? Sim. Às vezes a gente vivendo na cidade tende a achar que essas coisas são mundos distantes e separados. Mas há uma integração, né? Tudo é agro. Tudo é agro. Tudo tem uma integração. O que eu queria te perguntar aquela hora, Edith, é o seguinte: vocês já têm uma cerveja especial para a Copa? Um rótulo especial? Alguma coisa assim? Teremos, inclusive, está lá no Instagram da Cervejaria Pullman, né? O nosso mestre cervejeiro, o meu marido, Luciano Pullman, né, produzindo a cerveja para a Copa, né, em homenagem à Copa, né, então a gente vai ter um rótulo, receita diferente. Exato, é um rótulo em homenagem à Copa, né, um rótulo da Pullman, e foi toda pensada, e ela é a estilo Bock, né, mas atendendo aí o inverninho. Uma cerveja escura. Exatamente, e ele tem esse cuidado, né, o Luciano, ele gosta, ele curte muito como mestre cervejeiro, a cervejaria tem esse conceito. A gente busca sempre trazer e conectar homenagens, né? E isso também acaba atraindo o público, né? As pessoas gostam de ter uma cerveja diferente e que tenha conexão com o que está acontecendo na cidade. Por exemplo, agora a nossa última cerveja que a gente fez em março, a gente homenageou a cidade de Porto Alegre, né? O aniversário de Porto Alegre. Então, quando ele está produzindo, o time está lá dentro da Pullman fazendo essa produção, é uma curtição, porque a gente realmente faz aquela cerveja pensando no aniversário, pensando no cliente que vai lá curtir, né, esse produto. Então, agora na Copa não é diferente. O pessoal que vai chegar lá... vai ter uma cerveja temática. Vai ter uma cerveja temática com inspiração, né, a esse evento esportivo aí tão gostoso do que nos restaurantes a gente já vê isso, né? O pessoal preparando alguns pratos com nome de jogadores, com nome de seleções. Devemos repetir, pelo menos em algumas das lojas, as etnias, né? No prato Brasil contra a França, então prato francês. Esse tipo de situação a gente está sempre atento para entrar no espírito, né? A gente vê como o futebol, já falamos aí que tem a questão da geografia, né? E outras questões, a gastronomia, a cultura, a história, né? Tudo isso se mistura, né? Nesse grande evento mundial que é a Copa do Mundo, provavelmente o maior evento do mundo, eu acho, né? Talvez eu acho que sim. Junto com as Olimpíadas. Junto com as Olimpíadas. As Olimpíadas talvez até sejam... É uma festa mais popular a Copa, né? E esse ano ainda teremos uma Copa em 3 países, né? Exatamente. Quer dizer, vai ser mais países participantes. Mais países, línguas diferentes, culturas diferentes. Então, tudo isso tem um impacto enorme, né? Vocês começam a trabalhar já na preparação desses álbuns e dessas figurinhas com muita antecedência, Leandro? Muita. Principalmente a parte... claro, vocês ainda não têm os jogadores. Não tem os jogadores. Então, a produção gráfica do produto, ele sai naquela semana que foi definida as chaves, né? Então, ali começa a produção. Então, geralmente, o álbum e as figurinhas, na Copa passada, a gente produziu em...
90 dias nessa Copa agora, em função dos prazos. Sim. Tivemos que jogar para 40 dias. 40 dias. Isso aqui é um número muito maior de figurinhas, um álbum muito maior da Copa passada. Sim. Então, hoje o álbum com 980 figurinhas. Nossa. Então, é uma produção muito mais acelerada, né? Então, claro, é difícil, entendeu? Sempre tem alguns erros, tem alguns problemas, mas a produção, o prazo dela ficou muito curto. Então, a gente sempre começava em torno de vocês recorrem a várias gráficas para imprimir ou uma gráfica só cuida de tudo? Não, tem que ter o par de gráfico precisa ser movimenta também o setor de gráficas. Movimenta tudo, né? O papel, né? Papel, exato. Né? A mão de obra passa de 200 para 600 funcionários na parte gráfica lá. Então, é uma cadeia toda, né? Eu fico sediado em Porto Alegre, né? Eu cuido da parte logística de venda, além das Panini Point, que tem uma no Viva Open, no Parque Shop Canoas e no Barra. A gente também tem os quiosques da Copa. Sim. Então, hoje são 9 quiosques. E eu cuido de toda a parte logística para o pequeno, médio e grande varejo, que eu também cuido. Então é um volume de trabalho para mim a cada 4 anos é uma loucura. E tem uma logística fantástica que é distribuir figurinha para banca de revista, para pontos, milhares de pontos, né, espalhados por então, e isso começa muitos meses antes. Sim. A negociação com a rede varejista, né, os prazos, as condições, o produto, o código de barras do produto, uma coisa tão... Para qualquer um pode ser uma coisa tão simples, para nós é uma coisa que demora, porque são muito complexa. Então são vários detalhes aí que a gente tem que preparar muito tempo antes, para quando o produto sair em produção em 40 dias, está com tudo pronto. Né? Então, ele chegou para nós aqui, em 2 dias a gente estava com 90% dos pontos de venda Mas você abastecidos. sabe que eu fiquei impressionada que esses dias eu passei aqui no Menino Deus, na José de Alencar. Eu até fiz... do Moser. Exato, eu até fiz um vídeo. Ali é um ponto tradicional. E eu realmente não sabia o que estava acontecendo, porque o trânsito ficou... praticamente interrompido, né? E eu, meu Deus, o que é isso e tal? E era a turma fazendo as trocas das figurinhas. Então, eu, pelo menos, não me lembro de ter visto uma movimentação tão grande de pessoas em bancas e em bares, restaurantes, fazendo essa troca. Amanhã a gente fechou o estacionamento do Viva Open Mall para fazer o maior clube de troca de figurinha. Olha estacionamento. No estacionamento expresso. Então a gente fechou todo o estacionamento, amanhã pela manhã começa, por volta das 10 horas da manhã e vai até o final da tarde. Ivonei, uma outra coisa interessante que me chamou a atenção nas figurinhas é que esse ano elas não estão só em bancas de revistas, não estão só nas livrarias, enfim. Tem farmácia vendendo figurinha, tem aplicativo de entrega de comida vendendo figurinha. O varejo como um todo entrou com tudo nessa história da venda de figurinhas, né? Não só na venda de figurinhas, que é uma situação que denota um retorno à questão da relação presencial, que a figurinha pressupõe isso, né? Então essa tendência ela acontece na questão da figurinha, e aí, claro, os próprios varejos têm que entender isso e ter alguns diferenciais atrativos, porque eles vão ser demandados por esse tipo de entrega. Exemplo, agora mesmo eu fiquei pensando na questão da cervejaria da nossa colega, do marido dela. A hiperpersonalização está presente ali. Personalizar um produto, e é uma grande tendência de mercado para atrair um público, e esse público está ligado a viver em comunidade, ou seja, um grupo de pessoas que valoriza o ambiente, que valoriza nesse momento a cerveja, que valoriza aquele encontro. São todos conceitos que nós vemos que são extremamente fortes nos dias de hoje. Já há algum tempo eu vou à NRF, que é a maior feira de varejo que tem no planeta, em Nova York, todo janeiro, e isso daí está muito presente. E uma outra questão de hiperpersonalização foi o nosso colega do Sinda também que colocou aí, que é essa questão ligada aos pratos. Então, todos esses conceitos, eles mostram algumas tendências que são fortíssimas hoje, realidades, não mais tendências, que é de conviver,
ter hiperpersonalização, criar ambientação, criar comunidade. E esse momento é um momento para o varejo como um todo aplicar tudo isso e conquistar e fidelizar o seu cliente, levando a ele uma experiência única, porque é isso que ele está buscando. O melhor lugar, a melhor experiência para assistir os jogos da Copa e para conviver com as pessoas que ele ama ou que ele gosta. Exatamente. Isso é importante. E a gente vai desenvolver um pouco mais disso aí no segundo bloco, porque a gente ainda tem muito assunto pela frente, o papo está muito bom, vai ficar melhor ainda e a gente vai fazer agora um breve intervalo, são 21 horas 41 minutos. Em seguida, a gente volta 3 minutinhos, estamos de volta para falar ainda sobre os negócios da Copa. Já voltamos. Agora são 21 horas 45 minutos, estamos de volta com o Ponto de Conexão aqui na Rede RS e hoje estamos falando sobre os negócios e oportunidades que a Copa do Mundo 2026 está gerando e vai movimentar, ainda vai gerar muito movimento. O evento começa no dia 11 de junho, mas já no comércio já começou, como a gente disse na abertura do programa, a bola já começou a rolar, o comércio todo está trabalhando nesse sentido, o varejo, o setor de gastronomia, o setor de hotelaria, as indústrias gráficas, enfim, muito emprego sendo gerado aí, muita gente trabalhando, sendo chamada para trabalhar durante esse período aí. Então a Copa não é apenas um evento esportivo, ela é também um elemento catalisador da economia. Eu vou voltar a Trancoso, na Bahia, onde está o Ivonei Pioner, mas antes eu quero passar mais uma vez aqui o nome dos nossos convidados dessa noite. Estão aqui conosco o Edemir Simonetti, diretor do SINDA, o Sindicato da Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e região, o Leandro Aires, gestor das Panini Point no Rio Grande do Sul, a Edith Auler, empresária e jornalista, e o Ivonei Pioner, que é presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul. Nós vamos então até voltar a Trancoso, na Bahia, que eu queria perguntar exatamente para o Ivonei essa questão. Ele mencionou aquela grande feira do varejo que acontece em Nova York, e uma das grandes preocupações do varejo hoje, no mundo inteiro, né, Ivonei, não apenas no Brasil, é justamente isso, né, a concorrência com o e-commerce, né, com os negócios virtuais, pela internet, enfim. As lojas físicas não vão desaparecer, elas vão se transformar, elas estão buscando novas formas de atrair e reter clientes, né? Eu acho que esse é o grande desafio do varejo neste momento aí de grande crescimento do e-commerce, né? Assim, a questão de ter hoje o e-commerce é uma questão simples. No passado, nós abríamos uma loja, tínhamos um endereço físico, presencial, né? E bastava. Hoje em dia, você verdadeiramente abre uma empresa quando você tem 2 endereços, o físico e o digital. Sim. E esses 2 endereços, eles devem conversar. O e-commerce nada mais é, né, que um ambiente digital. Nós podemos estar hoje como varejo presente em qualquer uma dessas plataformas que existem. O que nós precisamos mesmo é fazer sentido para quem deseja consumir conosco. E o varejo físico nunca esteve tão forte, com possibilidade tão forte de crescimento. E vou me socorrer do que a gente acabou falando no primeiro bloco ainda, que foi essa questão. Agora, por exemplo, esse final de semana, as pessoas vêm para um ambiente físico fazer a maratona. Vamos considerar uma grande loja, que é Porto Alegre, é esse ambiente nesse momento. O que é que eu faço para levar o cliente para dentro da minha empresa? Uma cerveja autoral específica para a Copa. As pessoas vão procurar, elas vão ir para o ambiente físico, elas vão querer ter essa experiência. É um ambiente onde a gente vai fazer as famílias trocarem figurinhas. De novo, vai acontecer no ambiente físico. Então, a questão das plataformas não entrega esse tipo de experiência, entrega apenas produto. E a grande frase que eu levo para isso daí, uma frase batida, mas é importante:
A gente tem que se apaixonar pelo cliente, não pelo produto. O produto é consequência, ele vai ser consumido porque ele precisa ser consumido. Como ele vai ser consumido, se você entender bem o seu cliente, você tem a oportunidade de vencer isso que hoje as pessoas acham que é uma dificuldade, e não é, né? É uma oportunidade, a questão da venda digital. E usar a criatividade também, né? A criatividade, Eu tenho um com certeza. caso no interior, um cara tem uma pet shop. E aí resolveu vender figurinhas, criou um espaço do clube de trocas. Que legal. E tá bombando, tá um maior sucesso. Sim, Então assim, unindo as duas é a coisas. criatividade. É tu sair do teu quadrado, é tu ir atrás, é tu ter ideias, pesquisar as coisas que estão acontecendo, como é que eu vou dizer, as tendências. As tendências, né? É isso. Eu acho que o Ivonei mencionou várias vezes a palavra experiência. Eu acho que ela resume bem isso, né? A compra hoje em loja física ou no restaurante ou na livraria, na banca, na cervejaria, ela tem que ser mais do que a compra de um produto, né? O produto compra pela internet, é uma praticidade, entrega na porta da tua casa. Hoje o tempo de entrega é curtíssimo, 1 dia, 2 dias está recebendo. Agora, a experiência de comprar Sim, na loja física, essa é insubstituível. É que nem os jogos, né? Tu vai num pub, num restaurante para assistir os jogos, ele tem que estar tematizado Claro. e tem que criar um ambiente positivo, né? Essa Porque senão experiência, o porque clima. a TV é a mesma, né? Exatamente. O horário do jogo é o mesmo, né? Então tu tem que provocar uma situação, um ambiente, né, acolhedor. Tem que tirar o cara da poltrona Tirar o da cara do casa conforto, dele e levar exatamente. ele para Tu não vai- Por quê? Porque lá é um ambiente mais agradável. Tu não consegue tirar a pessoa. Será uma frustração, diga-se de passagem, ao cliente se ele sair do ambiente dele, que é maravilhoso, e que vai num ambiente que não é positivo. Pois é. Então tem que ser uma experiência positiva, O agregadora, né? O Ivonei, inclusive, falou da feira que acontece em janeiro, né, em Nova York, e eu participei aqui em Porto Alegre, ali no CIEA, de um evento que o pessoal que participou da feira, certo, trouxeram as tendências e aquilo que aconteceu, eles reproduziram para... Essa feira dita moda no mundo moda, inteiro. e foi maravilhoso, foi muito bacana esse evento, e aí pega justamente o que o colega aqui falou, criatividade, né? Eu acho que essa é a mola, é aquilo que está no cerne da questão, porque os restaurantes, eles hoje precisam estar para além da boa gastronomia, para além da excelência na cerveja, no vinho, no drink, nas opções sem álcool. A gente precisa ter criatividade e, sobretudo, um olhar, né, para aquilo que está acontecendo. E então, por exemplo, no segmento da cerveja, né, Irineu, é uma realidade já a cerveja sem álcool, Pois né? é, isso. Então, lá na cervejaria Pullman, a gente ainda não está fazendo, né, a cerveja sem álcool, mas a gente tem um parceiro que faz uma cerveja artesanal sem álcool que já está agregado, né? E aí, nessa brincadeira, nessa criatividade, né, a gente criou, por exemplo, a escalação do time da Pullman, que são 11 cervejas, que é a APA, a IPA. Então, É um time completo. o time completo. E a cerveja sem álcool está também escalada no time, Sim. né? Qual é a posição dela? A gente joga na zaga. nós vamos criar. Mas eu acho que ela já está. Como goleiro seria legal. O goleiro seria legal. Eu vou dizer pra vocês que a cerveja goleiro. sem álcool tá muito bem, tá? Ela tá com. Eu acho que uma boa posição é goleiro, E tá vendendo muito bem, né? Tá vendendo Tiver bem, uma procura sim. muito grande, né? A gente tem uma ideia também de fazer a cerveja sem álcool, existe sim, mas o que eu quero dizer é exatamente isso. A criatividade hoje, ela precisa ir na Copa do Mundo, nos restaurantes, bares, não é diferente. A gente precisa Sim. estar antenado. A experiência Exatamente. da pessoa no ambiente de compra, ela é muito favorável. Eu falo pelas nossas lojas, né? Tipo a loja do Barra, a gente queria trazer elementos que as pessoas tivesse interesse em ficar lá, em curtir a loja. Claro. Porque o nosso produto é editorial, é impresso. É impresso, Então, assim, as pessoas, quanto mais tempo lá dentro, mais experimentam, mais consomem. Claro. Então, uma das coisas que a gente pensou foi, bom, além de uma tela gigante dentro da loja, passando, né, a programação, a gente botou um elemento que é o hook.
né, em tamanho real, se ele fosse na escala 1 por 1, né, que seria com 2,10 metros de altura, né, numa posição daquela brabão, agressiva. Entendeu? Porque as pessoas entram lá, a primeira coisa que fazem é encosta lá do Hulk e tirar uma foto. Claro. Porque faz parte da experiência. Faz parte da experiência, entendeu? E o nosso produto, as pessoas têm que ir lá, né, todo dia para pegar o produto, né, que é impresso. Não baixa no até aplicativo. tem, mas não é aquela coisa. Não é a mesma coisa. Eu costumo dizer que assim, que o mercado editorial impresso, ele está em queda, claro. Como vários, o mercado das revistas perdeu muito então espaço. A gente, tipo assim, as revistas tradicionais, Veja, Caras, né, elas vêm numa queda grande. Mas esse mercado geek, ele vem um crescimento muito maior, muito grande, digamos assim. Quadrinhos, né? Os quadrinhos, os mangás. O mangá, então, é um dos produtos que mais tem crescido o faturamento. Impressionante. Isso me chama muito a atenção, sabe, Leandro? Que é uma geração já nativos digitais, se criaram no celular e tal. E eles gostam muito dos mangás, dos quadrinhos. Outro dia eu fui na biblioteca pública aqui do estado e tem lá a Gibiteca, né? E era uma criançada lá, uma meninada, toda se divertindo com história em quadrinho, com gibis e tal. E eu disse, meu Deus, isso é tão antigo. Eu curtia isso quando era criança, né? E as crianças estão lá folheando animadamente, ninguém está no celular, ninguém está no tablet. Eu sabe que eu tenho percebido também escolas adotando mangás como leitura obrigatória. Uma forma de tirar um pouco as crianças das telas. As orientadoras, né, o mercado escolar está entendendo que é um produto que chama muito o público para a leitura. Né? Então, isso é um produto que traz interesse. Então, vocês estão gostando de ler? Vamos incentivar que eles leiam. E aí elas começaram a adotar e tem dado super certo. Assim. E isso aí acaba sendo uma porta de entrada depois para ler outras coisas, para literatura, para o livro, né? Eu comecei minha vida lendo história em quadrinhos, lendo gibis, né? E depois eu fui para a literatura e me tornei um leitor voraz, né? Então é importante. Agora, ainda sobre a experiência do consumo, Simonete, vocês, por exemplo, o setor de restaurante concorre hoje com as dark kitchens, né, que entregam produtos de moto e tal, os aplicativos de entrega de comida e tal. Mas essa é uma oportunidade de tirar o cara da poltrona de casa, né? E do celular, pedindo a comida pelo celular. Né? O restaurante tem que ser um lugar muito agradável para que ele tenha vontade de ir lá, né? Sim, ele tem que fazer uma experiência desde o atendimento, o ambiente, e ele tem que ser uma experiência, né? Com alimentação, uma boa comida, um bom vinho, uma boa cerveja, que as pessoas já tipo assim, eles já têm, o cliente ele tem experiências, mudou muito. O mercado de Porto Alegre, por exemplo, tem comida de todas as etnias. Sim. Né? Sim. Veio uma revolução nos últimos 20 anos. Exatamente. Né? Então, tem uma diversidade muito grande. Toda, exatamente. Então, tem aonde você fazer grandes experiências em Porto Alegre. Mudou muito, muito. Pelo viés do turismo e pelo viés das marcas, né, as multinacionais que vieram para cá, que também tu é local, tu tem que te mexer, né? Entendeu? Você tem que ir além do que você imaginava, ou do estado que você estava, tinha que transformar o teu negócio. Até que nem o fim de semana agora tem tudo lotado ali. Os hotéis todos, eles procuram recomendar locais para ir, né? Porque o cara tem que ter uma experiência. Claro que eles estão focados até domingo nisso, né? Mas o 360, domingo, todo cara que vai com uma medalha, várias vezes 50% de desconto, né? Porque é o melhor pôr do sol do Brasil, né? A nossa orla, né? Então, orgulho, né? Então tem que se chegar com a medalha, tem 50% de desconto. Olha que bacana. Porque é legal para as pessoas conhecerem os locais. Para eles fotografar, mandar, recomendar. E é um ambiente positivo, uma cidade acolhedora, ela mudou muito. E o 360 é um dos lugares mais instagramáveis de Porto Alegre, né? Agora tem um jardim, coisa mais linda lá, então a gente procura valorizar o turista porque ele espalha para o Brasil, para o mundo, né? Eu e a Edith, a gente convive muito no mundo do vinho, né, Edith? A gente sempre fala isso, né? Tu vê, a Serra Gaúcha hoje ali recebe mais de 1 milhão de turistas por ano, Vale dos Vinhedos, aquela região.
E a gente sempre fala muito isso, né? O sujeito não sai de São Paulo, pega um avião para vir beber vinho na Serra. Ele pode beber no seu apartamento em São Paulo, na sua cobertura, temperatura exata, ar-condicionado, ele pode beber o vinho lá. Mas por que ele pega um avião, viaja, vem a Porto Alegre, pega um carro, vai até a Serra? A experiência. A experimentação. Ele quer a paisagem, ele quer conversar com as pessoas, ele quer viver a gastronomia, experimentar ver como é que colhe a uva. Como é que colhe a uva, né? Esses prazeres são insubstituíveis, que são os da experiência. Eu acho que o pessoal do vinho, eles fizeram e fazem isso com maestria, né? Eles são um exemplo, esse setor, esse segmento, eles são um exemplo para todos nós, né? Porque as experiências que eles começaram a oferecer a título de gastronomia, principalmente a questão das harmonizações, né? Sim. É uma coisa que é um legado que o setor vitivinícola deixou aí para todos nós. E eu acho que nesse sentido, o pessoal, nós que trabalhamos com cerveja, né, também a gente está cada vez crescendo mais. E eu tive numa degustação que foi promovida agora, nessa quarta-feira, pelo pessoal ali da Associação Gaúcha de Microcervejarias, junto com a galera do Madrecita, ali na Cervejaria Veterana, em Porto Alegre. Foi um grupo muito bacana. E essa questão de trazer a experiência, né, para dentro desse setor, desse segmento de cerveja, de vinhos, para dentro dos bares, restaurantes, é fundamental, né? Sim. Porque isso só agrega valor para o consumidor que está ali presente. Então, o trabalho dos sommeliers também é uma coisa que eu acho que vai crescer muito, né? E que já está crescendo, tanto os sommeliers de cerveja quanto os sommeliers de vinhos dentro dos restaurantes. E pegando o gancho da Copa, na Copa não é diferente, porque quando a gente for fazer, por mais que seja comidinhas mais rápidas ou comidinhas, né? No meu caso é um brew pub, são comidas realmente que acompanham cerveja, né? A gente mesmo assim tem esse cuidado nele, que começou lá com que a gente tem essa raiz, sim, com o pessoal da uva e do vinho, de ter esse zelo de vamos ver, tu vai comer um hambúrguer, qual é a melhor cerveja para ti tomar com hambúrguer, para ti curtir um currywurst. O pessoal adora essas recomendações. Adora. E incrível que pareça, o nosso vinho, as espumantes locais, a gente está em hotéis, a carta ela tem que ter, nós temos a maioria de vinhos regionais. E espumantes regionais. Porque os caras vêm para fazer uma experiência, né? Querem provar o nosso vinho. Exatamente. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de vinhos do país. Produz mais de 80% do vinho fino brasileiro, né? Então, tem várias marcas campeãs mundiais. Premiadas. Sim. Então, eu me lembro, Simonetti, um tempo, isso faz muito tempo, que eu estou há muitos anos nessa estrada, eu me lembro um tempo que chegava em Bento Gonçalves, capital brasileira do vinho, e a gente ia almoçar, jantar, pedia a carta de vinhos, e os primeiros vinhos da carta eram todos chilenos, argentinos, e lá no finzinho tinha os vinhos locais. E eu me lembro que eu implicava muito com isso, reclamava para os donos dos restaurantes, isso mudou completamente. Hoje você chega lá, a carta de vinhos é os vinhos totalmente locais e tal, e lá no fundo, se o sujeito fizer muita questão do Malbec argentino, vai ter lá um Malbec argentino para ele, mas ele vai ter 200 opções de vinhos locais. Um pequeno município ali, como, por exemplo, Monte Belo do Sul, que é um municípiozinho minúsculo ali no Vale dos Vinhedos, eles têm um restaurante lá, que eu gosto muito, que tem uma carta de vinhos, só de vinhos locais de Monte Belo. Quer dizer, já não é nem da Serra. É uma experiência, né? É uma experiência. Você tem 11 vinícolas ali produzindo vinhos. Pega a carta, só tem vinho de Monte Belo do Sul. Acho uma grande sacada. E esse é o desafio também, né, do pessoal, de toda a turma da cerveja. Da cerveja, né? Porto Alegre tem grande. A nossa Porto Alegre, na verdade, o nosso país, né, ele produzem cervejas artesanais fantásticas, né, mas Porto Alegre realmente é um celeiro aí de excelentes cervejarias artesanais, né, e a gente faz muita força para isso, né, para que tenha
nas cartas, nos cardápios dos bares, restaurantes, de maneira geral, mais fortemente a presença da cerveja artesanal, sem dúvida, e da cerveja artesanal porto-alegrense, da cerveja artesanal gaúcha, né? Que é um polo hoje produtor. Que é um polo produtor e a gente sente muita falta disso, né? Tomara que essa movimentação aí da Copa nos ajude nesse sentido. Uma coisa que eu acho que Porto Alegre peca muito é a oportunidade noturna. É verdade. Nossos bares e restaurantes... A noite está muito fraca, né? Fecham muito cedo, mas muito em função, né, da legislação, né? Sim. Então, eu acho que isso tem que mudar. Se a gente quer uma cidade que atraia turismo, quanto mais turismo, melhor, a cidade tem que estar preparada para isso. Isso é porque importante. Porque as pessoas vêm aqui e cansam de falar para mim, Leandro, eu tô me preparando para sair, a festa já acabou. Acabou. O pessoal vem de São Paulo, não estão acostumados aqui em Porto Alegre a nossa cidade ela é muito atrasada nisso. Nós adotamos um horário londrino, né? E tem uma questão para os restaurantes de bairros, tem a questão do transporte para o colaborador. Uma dificuldade de transporte pro colaborador muito forte. Os restaurantes fechando 10 horas. Sim. Com certeza. Tu tens uma dificuldade tremenda nesse aspecto. Isso não acontece aí em Trancoso, né, Ivonei? Aí a festa entra pela noite adentro, né? Mas eu ia falar porque eu sou da Serra Gaúcha. Eu sou de Caxias do Sul. Sim. Né? Então, tudo que foi colocado é uma grande verdade, mas algo muito importante, né, para o comércio como um todo. O turismo, né? O que o turismo movimenta? Ele é algo que nós ainda estamos aprendendo a trabalhar. Então, o próprio vinho, né? A região dos vinhedos, da qual eu estou muito próximo e tem muito conhecimento da realidade, ela foi sendo construída. Hoje, a nível de turismo também, evoluiu, mas tudo, e aí é uma das coisas do Brasil, e o nosso colega citou, tudo foi iniciativa privada, porque muitas vezes as leis, os horários são vinculados a normativas, leis, dificultam por demais o empreendedorismo. Agora mesmo, essa ideia aí do terminar o 6.1, o quanto prejudica os empreendimentos. Então, nós vemos assim uma evolução muito grande por parte de quem faz, que é quem empreende, uma evolução no produto, na entrega, na experiência, e vemos as inúmeras barreiras que são impostas para quem quer fazê-lo. Então, esse eu acho que é um grande desafio também nesse momento que a gente vive, mas o empreendedor é um guerreiro, ele acaba dando o seu melhor e entregando uma experiência fantástica para quem procura. E os vinhos, a gente tem que perder muitas vezes aquela realidade onde a gente não valoriza o que a gente faz, o que a gente tem. As cervejas são fantásticas, os vinhos são fantásticos, os nossos profissionais, as nossas empresas, elas são de grande qualidade. O que nós temos é que acreditar um pouco mais e com um apoio correto, continuar evoluindo bastante e fazendo com que sejamos ainda mais procurados, né? Só lembrar Gramado, que é o segundo destino doméstico do país, né? Então, é interessante a gente entender que a gente tem muitas qualidades e muita qualidade no que se faz aqui no Rio Grande do Sul. Com certeza. Essa questão de acreditar na nossa qualidade, eu acho super importante isso que ele trouxe, porque a gente vê, às vezes, as pessoas dando preferência, né, para alguns produtos, como tu está falando, né? Antigamente a gente pegava e o cardápio era só de vinhos de fora do país e a gente fazia a força, vamos comprar o vinho brasileiro, né? E a mesma coisa a gente deseja hoje, né? Que as pessoas valorizem a qualidade e o frescor do produto que chega aqui, tanto da cerveja, sobretudo, e do vinho também, né? E eu acho que isso é uma questão da consciência do consumidor, que é preciso se tocar mais fortemente nesse assunto. E hoje o Rio Grande do Sul tem o vinho, tem a cerveja, tem o azeite, tem o queijo. Hoje eu participei de um concurso de queijo. Tem a nossa carne, que é espetacular, carne de
de gado de origem europeia, criado a campo, com sal e capim, um boi verde. Então nós temos assim grandes, em gastronomia o Rio Grande do Sul está muito bem e pode ser uma forma de atrair turistas. Mas antes de encerrar esse bloco, eu queria que o Leandro nos falasse um pouquinho sobre as figurinhas do bem. O que é isso, Leandro? Isso é um projeto que a gente está desenvolvendo, já iniciou. Amanhã vai ser o start no evento lá no Shopping Viva Open Mall. Que é a Figurinha do Bem, é o Instituto Jardim Europa, em parceria com o Instituto Jardim Europa. Nós vamos fazer a coleta de figurinhas que a pessoa já tem repetida, que não trocou, fazer a doação para entidades carentes e também ajudar todos as pessoas doam as figurinhas a ter acesso às figurinhas. As entidades depois colocam à venda. Não, eles vão doar. Vão doar? Vão doar. Sim, vão doar para as entidades. E elas vão transformar isso como... Não, elas vão com as crianças montarem seus álbuns. Tá, entendi. Com algumas escolas que o Instituto Jardim Europa já tem, né, escolas carentes, escolas... Uma forma de democratizar a participação da criançada. Essa é a ideia. Todo mundo tem acesso, todo mundo experimente, todo mundo tem essa vivência de a troca de figurinha, né? Então, a ideia é democratizar o máximo possível. Que bacana, que bela ideia, parabéns. Muito legal mesmo. Muito bacana. Muito bem, nós vamos chegando ao final deste bloco aqui. Neste bloco, o Ivonei vai se despedir da gente aqui. Ele participou de 2 blocos conosco aqui hoje. Ivonei, eu quero deixar aqui o microfone aberto para você fazer as suas considerações finais aqui, deixar uma mensagem para o pessoal aí que está se preparando para a Copa, principalmente o pessoal do varejo, né? Muito obrigado. Desculpa a não poder estar presente no terceiro bloco, mas colocar para todo mundo que está aí participando desse momento que é um momento de nós ousarmos. Muitas vezes nós vemos as oportunidades e não aproveitamos. Em vez de nós olhar para o copo meio vazio, vamos olhar para o copo meio cheio, que a Copa é uma oportunidade de fazermos bons negócios e nós fomos favorecidos esse ano pela questão dos horários dos jogos e isso aí vai ser muito positivo. Vamos fazer mais. Muito bem, eu agradeço muito a participação do Ivonei Pioner, presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, que falou com a gente online, direto da Bahia, e tem um compromisso agora. Nós vamos fazer um intervalo de 3 minutos e já voltamos. Agora são 22 horas e 14 minutos, 15 minutos já, 10 e 15, nós estamos de volta aqui com o Ponto de Conexão, que hoje está falando sobre os negócios gerados pela Copa do Mundo 2026, que começa no dia 11 de maio, daqui a pouquinho. E a Copa mexe, ou 11 de junho, perdão, 11 de junho. E a Copa mexe com a vida de todo mundo, não apenas dos torcedores, de quem gosta de futebol, mas também com a economia das cidades, das regiões, enfim, e dos países inteiros. Uma questão interessante que a gente conversava aqui no intervalo com o Leandro eu acho que muita gente não tem noção, né, Leandro? Eu, pelo menos, não tinha a dimensão do que é distribuir figurinhas para todo o país e não só para o país, né? A empresa distribui aí para vários países. Como é que como é que funciona essa logística de distribuição? Porque é um produto físico, ele tem de viajar de avião, viajar de caminhão, né? É um problema logístico, né? Muito grande. Muito grande, imagino que é um desafio logístico extraordinário. É monstruoso, assim, o desafio que a editora tem, né? Então, aqui em São Paulo a gente tem um parque gráfico que produz, né, para Brasil, África e América do Sul. E a gente tem o outro parque gráfico que atende América do Norte e depois na Itália, onde é a sede da Panini em Modena, que atende Europa e Ásia também, Oriente e Ásia.
Então sai tudo, são 3 lugares no mundo onde sai para o mundo inteiro. Então é um problema logístico muito grande. Muito grande, né? Vocês usam tudo, caminhão, avião, navio, barco. Trem, ônibus, o que tiver, vocês usam. E sim, é impressionante. E as máquinas impressoras funcionando dia e noite. Sim, 24 horas. 24 horas, não para. São 3 turnos de trabalho, né? Sim. São milhões de envelopes, toneladas. Você tem ideia de alguns números, assim? Cara, eu tô sem os números aqui, mas é alguns milhões diários de produção. De produção diária. Diária, né? milhões diária. Sim, porque a gente vê, né? A gente está vendo que volta o consumo, mas está todo mundo consumindo, né? E tu vê, interessante, né? Amanhã vocês têm um evento no Viva Mall lá. Isso, Viva Mall. As pessoas saem de casa, elas vão almoçar em algum lugar, vão gastar gasolina, né? Sim. É toda uma... Toda a cadeia, né? Toda a cadeia. É toda uma cadeia, né? É uma rede que se forma. Uma rede que se forma. Uma grande rede. Vão almoçar ali pelo shopping, Sim, depois vão, né? Tem que abastecer o carro, tem, né? Então tem tudo. Comprar assim. Camiseta nova para o menino, para a menina, e assim vai. A gente tá com uma expectativa em torno de 2.000 pessoas para esse clube de trocas. 2.000 pessoas amanhã. E vai ser maior, com certeza. Pelo que eu tenho visto aí nos shoppings, vocês vão reunir mais gente lá. A gente tem no Parque Shopping Canoas, que tem uma surpresa para nós, assim, impressionante a multidão que está tendo lá também. Sim. Foi um dos lugares que me chamou a atenção, que eu vi esses dias. Foi lá. E me chamou muita atenção. A gente criou a arena lá, né? A arena de trocas. Imenso ali, né? A gente tem a loja física. Sim. Na terceira loja, né? Do corredor principal. Sim. E a gente botou o quiosque da Panini lá, Sim. né? Junto com a arena. Então, cara, é impressionante, assim. O fluxo de pessoas. A multidão que tinha lá no final de semana era impressionante. Não dava para caminhar pelo corredor, né? Acho que esse exemplo das figurinhas serve para o nosso segmento, nossos colegas que estão nos vendo, para fazer isso nas lojas, né? Entendeu? Talvez o movimento está em baixa, está adequado, mas é um momento de você que o cliente está aberto a alguma situação nova. Claro. Entendeu? Claro. É um produto ímpar, acho que vai, digamos, poder salvar nosso primeiro semestre agora, né? Sim. Porque é uma data... O Ivonei deu dados ali do primeiro semestre, que as coisas não andaram muito bem. Não tão mas legais. dá para virar esse segundo semestre aí, exatamente. né? Então, e um pedido, é tipo Dia dos Namorados, Dia das Mães, mas 20, 30 dias de eventos. Sim. Né? Então dá para... Não é um dia. Não é um evento. Entendeu? Não é um fim de semana, um dia só. Isso. Esperamos que o Brasil vá em frente, são, sei lá, 8, 10 jogos, né? Até o final. A gente tem uma experiência muito ruim, foi do 7-1. Ah, sim. Bom, aquilo ali no mercado foi impressionante. A gente viu uma velocidade de 300 por hora e freou as 4 rodas, entendeu? O pessoal rasgando o álbum, botando fogo. É mesmo. Sim, para nós foi impressionante. A decepção foi muito grande, né? Bom, mas ali também, né? Quem não, né? Quem não se decepcionou. Então, o nosso mercado, ele é muito... o termômetro dele... Começa a febre muito grande, né, antes da Copa, né, aquela loucurada de troca de figurinha e tudo, mas depois que começam os jogos, o nosso termômetro de venda de figurinhas é o desempenho da seleção brasileira. Então, conforme a seleção brasileira vai bem, aquece. Conforme ela vai mal, esfria. Eu acho que isso é para todo mundo. Sim, né? não. Eu falo do meu mercado, né? Não, eu falo do meu mercado. Claro. Mas para vocês também, né? Que é a seleção brasileira, né? Claro. Temos que torcer para que a seleção vá longe. Sim, a gente torce duplamente, né? Por causa do Brasil e por causa do faturamento. Né? Então, se a seleção ganha, é uma outra Copa do Mundo para nós. Exatamente. Acontece tudo de novo. Sim. Porque quem não fez quer fazer, quem fez o capa brochura quer fazer o capa ouro, quer fazer o capa prata, e aqui porque quer um produto de melhor qualidade para guardar, porque foi o título. Outro dia eu vi um colecionador que tinha uma coleção enorme, que ele faz desde criança, né? E ele tinha os álbuns todos de várias Copas, todos guardadinhos, impecavelmente guardados. Você falou em capa dura, capa... Como é que é? Tem várias versões? São 4 versões. Hoje são 4 versões. Esse aqui a gente chama de capa brochura. Brochura. Que é uma capa mole, né? Que a gente chama. Depois tem o capa dura com essa cor de capa, né? Que a gente chama de capa dura normal.
Depois vem o capa dura prata, que aí esse miolo dele aqui é prata. E depois o capa ouro. E é o premium deles, né? E existe ou é mito aquela história de que tem figurinhas que não saem nunca, que não vão sair? Tem as mais raras, né? Tem as mais raras. Que isso tem também as faz especiais, parte com cores brincadeira, especiais, com brilho especial. Mas todo mundo completa o álbum, Todo se mundo quiser, consegue se dedicar a isso. Se dedicar, trocar, né? E todo mundo vai completar. Se fala de bola, tem o pé frio também, né? Que não vai completar, né? E tem a maior dúvida é o Neymar. Neymar. Ele vai ou não vai? Não sei. Vou dizer. Ainda não sei. Então, assim, aí vai sair na figurinha, porque assim, a gente imprime após início dos jogos o kit atualização. Então, nos dizem no mercado, tem um fake no mercado dizendo que a Panini vai fazer um recall do álbum. Não existe recall de álbum. Não. O que a gente faz é um kit atualização do álbum. Sim. É um kit a Copa passada foi 80 figurinhas, essa deve ser maior em função da quantidade de times. Mas quando vocês lançam o álbum, todas as seleções ainda não estão escaladas. Não estão 100% escaladas, né? A gente não tem nem... Não tem, né? A gente tem uma prévia, né, da escalação, mas a escalação oficial, ela sai depois que o álbum já está impresso. Então, não tem como. É uma bola de cristal. E aí é segundo álbum, seria? Aí não, é um álbum. Ele é um kit, só com as figurinhas em papel A4, né? No caso, em folhas. Sim. Né, que aí tu vai ali, pega todas elas que tu precisa e substitui por aquele jogador que não foi convocado. Entendi. Entendeu? Dentre elas pode estar o Neymar ou não, né? Vai depender aí se ele vai continuar ou não. Mas vai. Acho que vai. Eu torço que sim. Comercialmente eu gosto. Tipo assim, eu acho que se o treinador puxar pro lado dele, a maioria dos jogadores que estão lá, jovens, o Neymar é ídolo deles. Ele pode ser um momento de agregar. Isso é o que a gente conversava outro dia. Pode ser o contrário também, né? É uma liderança. Mas é uma liderança positiva. Nós, de gerações mais antigas, que já acompanhamos outras Copas, às vezes achamos, não, o Neymar tem que ficar e tal. Mas tem muito apaixonado por futebol que começou com o Neymar, acompanha a carreira do Neymar desde o início. Sim. E esses não se conformam se o Neymar não for. Então, eu também imagino que estando no lugar do Ancelotti também seria quase impossível não convocar. Imagina a pressão que esse cara está sofrendo. É muito grande. Do público, da imprensa, dos patrocinadores. E das marcas, né? Das marcas. O Neymar, ele por si só, as marcas que vão com ele. Ele é um estrangeiro no Brasil. Exatamente. Imagina você chegar na Itália, vai treinar a seleção da Itália e não contrata o principal ídolo italiano. Me parece que ele tem 220 milhões de seguidores. O que é isso? Quer dizer, do céu, né? a gente está vendo tudo em emissoras de televisão, todo mundo preocupado com isso, né? Em trazer o pessoal que tem grande presença nas redes sociais, no mundo digital, para a televisão, para a audiência da televisão crescer também, puxar a audiência da televisão para cima. Foi tão criticada, foi tão discutida e polêmica a contratação da influencer Virgínia, né? Está sendo, ainda está sendo muito polêmica. Mas quando a gente olha isso, observa pela ótica da gestão de audiência da emissora, ela está correta, a emissora quer audiência, ela tem 60 milhões de seguidores. Vai desprezar isso aí? Precisa dessa audiência. Precisa, com certeza. Então, claro que tudo isso tem que ser pesado, tem que ver que tipo de cobertura ela vai fazer. Certamente não vai comentar tecnicamente futebol, não é isso, né? Mas vai fazer outro tipo de conteúdo, enfim, com bastidores, enfim, que talvez provavelmente não vai... A Globo não vai deixar de cuidar da parte jornalística, mas também quer o entretenimento. Cada vez mais o futebol se confunde aí, a cobertura do futebol, com entretenimento, né? Muito bem, gente, nós estamos chegando aqui ao finalzinho do programa, um minutinho para cada um deixar aqui um recado, um convite, enfim, para o pessoal participar com tudo dessa Copa. Vamos lá, meus colegas de restaurantes, bares, pubs, decorem a loja, façam um ambiente positivo, façam promoções. Nós vamos fazer, o cara fez um gol no Brasil, o cara compra um chopp e ganha outro. Então a gente está estimulando primeiro para poder girar. Então é importante todo o segmento para a gente conseguir resgatar até o movimento da noite.
que ele está muito parado, por que não é uma oportunidade a gente tirar o cara de casa e fazer uma experiência positiva? Quem sabe depois, terminar a Copa, ele vai continuar voltando ao restaurante Exatamente. e ao É um momento bar, de conquista nova. Exato, conquistar um público novo, né? Leandro? Bom, o que eu vou dizer? Vamos para a rua, né? Fazer as trocas de figurinha, comprar o álbum, levar a família, o vô, a avó, o tio, a tia, né? Ter essa experimentação de trocar figurinha, não é só comprar, mas trocar figurinha, curtir esse momento em família, que isso aproxima muito a família, aproxima muito o pai, a mãe, o vô, a avó. Isso é um momento das pessoas curtirem e unir gerações. Isso é a melhor coisa que podia ter dito. Une as gerações. O pessoal ainda joga, ainda bate figurinha, aqueles jogos? Bastante. Então, amanhã no Viva Open vai ter o concurso Jogo do Bafo. O bafo. Né? Ganhou, vai ganhar uma figurinha, vai ganhar um brinde, vai ganhar um álbum. Amanhã o pessoal ainda vai estar... faz isso, você fazia no meu tempo. Se faz. Foi um sucesso o Jogo do Bafo. Tinha filas, no outro evento que a gente fez, tinha filas monstruosas. E amanhã não vai ser diferente. Que legal. Então, quem puder ir amanhã, nos prestigiar, na Viva Open Mall, ali na Nilo Peçanha, pertinho do Iguatemi. O Hulk vai estar lá? Não. É muito grande. Ele é muito grande para tirar da loja. Tá bom. Edith. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer aos colegas aqui de bancada, agradecer a emissora, a ti, amigo Irineu, por esse convite e convidar todos para tomar cerveja nessa Copa, né? Todos e todas. É uma bebida que só faz bem para a saúde, claro, como disse o Irineu, bebendo moderadamente, mas só faz bem para a saúde. E a Cervejaria Poma, Zona Sul, não só a Cervejaria Poma, mas os bares, restaurantes da Zona Sul de Porto Alegre, os nossos brewpubs da nossa cidade, estão abertos e de braços abertos para receber o público e a galera vibrar e a gente ganhar essa taça, né? Porque todo o propósito desse encontro aqui é a taça, né? Então, viva o Brasil, viva esse momento aí da Copa, como ele disse, pra gente movimentar aí a nossa economia, o nosso turismo e, é claro, esse momento aí de confraternização de todos. E espero o pessoal que está nos assistindo lá na Cervejaria Poma. Eu imagino que as microcervejarias, o polo microcervejeiro de Porto Alegre esteja trabalhando a todo vapor nesse momento, né? Para garantir aí que não falte cerveja para quem quiser beber uma boa cerveja artesanal, uma boa cerveja de qualidade, acompanhando os Jogos da Copa do Mundo. O nosso tempo do programa terminou. Eu queria muito agradecer aqui a participação do Edemir, do Leandro, da Edith, do Ivonei também, que participou com a gente no primeiro bloco, por nos trazer essa visão aí também da importância econômica da Copa do Mundo. É festa, é diversão, mas também é um negócio importante, gera empregos, traz empregos para muitas famílias. O Ponto de Conexão de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço também a audiência dos nossos telespectadores e lembro que estamos na TV aberta, no canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. E o Ponto de Conexão você pode acompanhar ao vivo no YouTube, no @canal Rede RS. Uma ótima noite e um excelente fim de semana para todos.